Olá, meus amigos! Eu mais uma vez com vocês, tudo na santa paz de Deus. O ano está correndo, já estamos alguns dias já basicamente na metade do mês de janeiro. O tempo corre, o tempo passa. Isso a um certo ponto é bom, que isso nos faz ficar contentes porque sabemos que estamos cada vez mais perto da volta de Jesus. Obrigado por você estar me ouvindo. Se você não está inscrito no meu canal, você pode se inscrever, que é sempre bom ter novos amigos comigo. Não se esqueçam de orar por mim. Oro todo dia por vocês, pedindo que Deus abençoe vocês e que supra as vossas necessidades. Mas antes de nós comentarmos alguma coisa, nós gostaríamos de orar com vocês. Pai querido, mais uma vez estamos aqui para levarmos mais uma mensagem aos nossos amigos, que eles possam estar sendo protegidos e guardados por Ti. Que o Teu Santo Espírito possa estar suprindo as necessidades que eles estão tendo, Pai querido. Tu sabes, ó Pai, o que eles precisam. Conforta o coração de cada um de nós, ó Pai. Nos ajude nos preparando para aquele dia que está muito perto, o dia em que nós vamos ver nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vindo nas nuvens dos céus. Prepara-nos, portanto, Pai, para esse dia, pois tu sabes que essa é a nossa grande esperança, a vida eterna. Nos conceda quando teu Filho vier. Te rogamos com o perdão de nossos pecados, no nome do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, Pai querido. Eu gostaria de falar para vocês, eu falei há pouco a volta de Jesus, eu gostaria de falar para vocês alguma coisa referente a isso daí. Eu não sei se vocês conhecem, mas devem conhecer. Eu já falei em vídeos anteriores, bem no início, sobre Noé. E Noé vivia num período em que o povo, o ser humano naquela época era mau, eram realmente não reverenciando a Deus, não adoravam a Deus, não obedeciam a Deus. E Deus chegou a um ponto de dizer que iria destruir a terra. Mas aí Noé achou graça perante Deus. E aí Deus chamou Noé e falou para Noé para ele fazer uma arca. E Deus determinou, faça de tanto comprimento, tantas alturas, tantos andares, compartimentos por dentro. E Noé começou a construir a arca. E naquela época ele começou a falar para o povo, pregar para o povo, alertando o povo de que Deus estaria mandando um dilúvio para exterminar com a raça humana. Mas nós sabemos que Noé pregou durante 120 anos, até quando ele conseguiu terminar de construir a arca. Aí quando a arca estava toda pronta, depois de 120 anos, Deus pediu que Noé entrasse na arca. Sabe quantas pessoas entraram? 8. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Ninguém acreditou na pregação de Noé. E foram salvos naquela época apenas 8 pessoas. E isso me deixa muito preocupado em relação aos dias em que nós vivemos hoje. Realmente é muito preocupante. A Bíblia nos alerta a respeito de algumas coisas que iriam acontecer nos últimos dias. Vamos ver aqui alguns textos. Primeiro texto que eu gostaria
dizer que vocês leiam em casa, que o texto é muito grande e muitas vezes leva muito tempo para eu poder ler e falar com vocês. No livro de São Mateus, capítulo 24, Jesus vem falando no sermão profético a respeito dos princípios das dores, e os discípulos estavam curiosos, querendo saber o que iria acontecer nos últimos dias. E aí Jesus enumera várias coisas: ouvireis de guerras, rumores de guerras, terremotos, a natureza se rebelando, pestes e tantas outras coisas mais que iriam acontecer nos últimos dias. E ele ainda diz aqui no verso 8 de Mateus 24, dizendo que todos esses acontecimentos seriam apenas o princípio das dores. Haveria também outra coisa que eu achei muito interessante aqui, São Mateus 24, verso 24, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Surgiriam nos últimos tempos falsos cristos e falsos profetas. E isso é muito preocupante nos dias em que nós vivemos hoje, porque nós vemos aí se alastrando cada vez mais e mais igrejas abrindo. Mas aí você me diz, mas elas usam a Bíblia. Vou lhe dizer uma coisa. Quando Jesus foi batizado, e depois do batismo se retirou para o deserto, e ficou lá 40 dias e 40 noites jejuando, pedindo forças a Deus, Satanás se apresentou perante ele e usou a Bíblia para tentar a Jesus. E hoje Satanás faz a mesma coisa com essas denominações, essas seitas que existem por aí, usando a Bíblia para enganar o povo, não ensinando a verdade, não ensinando o que a Bíblia diz. Satanás usou a Bíblia, mas não conseguiu enganar Jesus. E Satanás hoje usa a Bíblia também e consegue enganar a muitas pessoas. Na época de Noé, as pessoas não acreditaram, e somente 8 pessoas entraram na arca. Hoje em dia nós vivemos num período antes da volta de Jesus, e os sinais que nós estamos vendo acontecer no mundo ao nosso redor nos mostram que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Continua aqui dizendo que, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente meu Pai. Mas como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Hoje nós ouvimos muitas vezes pessoas dizendo:
quando a gente fala que Jesus está voltando, e que os sinais que estão ao nosso redor estão mostrando isso, e elas viram para a gente dizer, mas até tu acreditando nisso? Nos dias de Noé é a mesma coisa. Ah, Noé, aquele caduco lá está falando que vai chover. Oh, que coisa é essa? Coitado! Olha, quanto tempo faz que ele está construindo essa coisa aí, dizendo que vai chover. Só que na hora que começou a chover, aí eles correram para a arca para poder entrar, mas Deus tinha fechado a porta e aí ninguém mais conseguia entrar. Assim será também nos últimos dias. Hoje nós temos a oportunidade de decidirmos de que lado nós estamos. Se nós estamos do lado de Deus, ou se nós estamos do lado de Satanás, se nós estamos do lado da vida eterna, ou se nós estamos do lado da morte eterna. Agora nós ainda temos a oportunidade de decidir. Eu quero estar ao lado de Deus, eu quero subir com Ele para o céu, eu quero usufruir da vida eterna que Ele está me oferecendo. Mas muitos preferem a morte eterna que Satanás oferece. Aqui está o segredo para a nossa salvação. O que está escrito aqui tem que ser seguido, e não aquilo que os homens dizem. Hoje se diz tanta mentira, tanta mentira, tanta mentira, que quando a gente fala a verdade, a gente muitas vezes é ridicularizado por causa disso. Mas lembre-se, ser fiel até a morte. E Deus diz, dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel até a morte e você receberá a vida eterna que você tanto almeja. Eu vi esses dias na internet um dizer assim interessante referente a esse assunto. Durante 120 anos Noé avisou que Deus ia enviar o dilúvio e ninguém acreditou. Assim será também na vinda de Jesus. Se você ainda não está acreditando que Jesus vai voltar, você ainda está tendo tempo de se decidir ao lado dele, ao lado da vida eterna. Porque se você estiver do lado de Satanás, infelizmente o seu destino vai ser a morte eterna. Mas você ainda está em tempo. Enquanto a graça de Deus ainda permanecer aqui nessa terra, mas um dia ela vai ser retirada. E quando ela for retirada, ninguém mais terá a oportunidade de ser salvo. Aquele que estiver salvo, vai estar salvo, e o perdido vai estar perdido por toda a eternidade. Meu amigo, tu ainda tens uma oportunidade, e Jesus está esperando por você, porque Ele quer te dar a vida eterna. Meus amigos, muito obrigado por você ter me ouvido. Sintam-se abraçados por mim, e daqui mais uma semana estaremos juntos novamente. Que Deus vos abençoe e que Deus nos dê uma ótima semana. É o meu desejo para todos nós. Amém.